Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Na live de hoje nós vamos estar recebendo um convidado muito especial, que é o professor Felipe Quintela. Já já o professor Felipe Quintela vai estar chegando e eu vou estar encaminhando o convite. Opa! Poder conversar um pouquinho sobre planejamento patrimonial. Esse é um tema, talvez fora da caixinha. Felipe, como vai? Olá, Flávio, boa noite. Boa noite. Saudade de você, meu amigo. Idem. Idem, Me idem. ouve bem? Estou te ouvindo. Eu vou só aumentar aqui um pouco o meu volume. Perfeito. Ah, melhorou bem. Ótimo. Bom, Felipe, eu estava te apresentando para o pessoal, né? Ótimo. Felipe é mestre e doutor em Direito pela UFMG, é professor do IBMEC, professor da Faculdade Milton Campos, é um pesquisador assíduo na área do direito civil, da história do direito, é advogado especialista no campo do planejamento patrimonial, autor de uma obra belíssima de direito civil, e se eu fosse falar do seu currículo, a gente esgotava a live e não entrávamos propriamente no nosso tema, né? Então, Isso. muito obrigado por ter aceito o convite para conversar sobre essa temática. Que isso. Felipe, eu acho que assim, você lida com planejamento, o meu escritório lida com planejamento, e às vezes a gente sente, primeiro, uma certa resistência do público em geral acerca desse tema. Uhum. Né? Eu gostaria de te ouvir um pouco como é que ocorre muitas vezes a procura para a criação de um planejamento patrimonial. Ou, aliás, primeiro, né, o que vem a ser o planejamento patrimonial? Porque eu Uhum. acho que essa expressão ela gera uma certa confusão na cabeça de muita gente. Sim. Né? As pessoas imaginam o planejamento, eu costumo brincar em sala de aula, com uma espécie de alquimia jurídica. Né? O sujeito não entende a técnica, então ele julga que aquilo é mágica. É. Mas, na realidade, aquilo é ciência, é fruto de um Uhum. estudo, é fruto de uma análise detalhada para se propor a resolver um problema. Então, acho que vamos começar daqui. Né? Quer Claro. dizer, se alguém que não é da área jurídica te perguntasse, né, professor Felipe, o que é o planejamento patrimonial? Vamos lá, então. Queria inicialmente, Pedrão, te agradecer imensamente pelo convite, né? Não vou nem fazer um agradecimento muito formal, porque você, acima de tudo e primeiramente, é um amigo, né? Você fez aí a brincadeira do currículo, mas o meu currículo passa vergonha perto do seu, então nem vou entrar nisso daí. Eu nunca me esqueço, eu estava até pensando em falar isso ali enquanto estava esperando começar, que quando eu te conheci lá no IBMEC, eu te pedi com muita vergonha para autografar um livro que você tinha lançado com o Alexandre, com o Dierle, com o professor Humberto, naquela época ainda assim morrendo de vergonha, e eu me lembro que você muito tranquilamente autografou o meu livro, eu tenho ele aqui muito guardado, e depois tive a alegria de me tornar seu amigo, né? Então, fico muito feliz por isso, né? E estar aqui hoje para discutir com você e com os seus seguidores, né, esse assunto me deixa muito mais feliz, né? Porque é um assunto, sem dúvida alguma, muito importante. Bom, para responder essa primeira pergunta, que eu acho que realmente é fundamental, sem dúvida alguma, ainda estava hoje, passei a tarde inteira escrevendo um artigo sobre essa temática, né, um problema específico dentro dessa temática, e é interessante que aí, fazendo ali a pesquisa bibliográfica, eu fui vendo a quantidade de textos, já remontando aos idos de 2000, até desde 2004, 2005, você já encontra algumas coisas sobre planejamento sucessório. Então, o planejamento sucessório se tornou, de fato, mais relevante, né, nesses últimos, a gente pode pensar nesses últimos 10, 15 anos, né, se tornou mais, digamos, um tema da moda, muito embora eu tenha a desconfiança séria, e não sei se concorda comigo, que as pessoas continuam não sabendo o que é o planejamento sucessório nem como fazer, mas pelo menos a expressão se tornou uma expressão mais difundida. Mas eu comecei a utilizar a expressão planejamento patrimonial porque o que a minha experiência mostrou? Que muitas vezes a pessoa até percebia que ela tinha que fazer um planejamento sucessório. E isso, sobretudo, por conta das dificuldades que foram trazidas pela disciplina da sucessão legítima no Código Civil de 2002. Eu acho que esse foi o grande motivador do brasileiro ter passado a se preocupar com o planejamento. Porque, como a gente sabe, também fui vendo isso, em cada texto que eu fui consultando hoje à tarde, o autor
trazia isso com palavras diferentes, mas sempre a mesma ideia. O brasileiro não gosta de se preocupar com a morte. Ele pensa que isso atrai mau agouro. E se ele pensa na morte, aí ele não quer pensar em patrimônio, porque parece feio você associar a ideia da morte com a ideia de preocupação patrimonial. Mas, enfim, o Código de 2002 trouxe tantos problemas, né, que, querendo ou não, as pessoas perceberam que era importante se preocupar com o planejamento, sobretudo por conta da sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes. Mas o que a minha experiência mostrou? Que muitas vezes o cliente te procura pensando em fazer um planejamento sucessório e ele te narra toda uma situação patrimonial. Imagino, sem dúvida alguma, que a sua experiência, que ainda é maior que a minha, também revela isso, né? E aí, na hora que você pede para ver documentos, na hora que você vai tentar fazer a organização daquele patrimônio que está à disposição para que você possa, então, pensar o planejamento, aí você descobre que bens que ele considerava que eram dele, não eram dele, ou que direito de propriedade que ele considerava que tinha não era direito de propriedade, e aí você começa a ver uma série de problemas que muitas vezes acabam impedindo o planejamento sucessório. Ainda ontem, na live que eu fiz na PUC da Praça, eu tive a ocasião de contar brevemente um caso, até por isso não vou contar de novo aqui, as pessoas que quiserem podem assistir ao vídeo que está disponível no meu canal no YouTube, mas foi um caso muito triste de um casal que me procurou, Pedrão, já com uma mulher com uma doença terminal. Ela descobriu de repente que tinha uma doença incurável e aí, no susto, eles viram que era importante o planejamento sucessório. Por quê? Porque ela tinha um filho de um casamento anterior e ela gostaria de dar uma certa proteção para o marido, que provavelmente iria sobrevivê-la, porque ela estava, né, embora não fosse muito, ela fosse relativamente jovem, né, mas tinha descoberto aquela doença terminal. E se morresse, como era casada pelo regime da separação convencional, o filho concorreria à sucessão junto com o marido. E até tinham feito um testamento, mas o grande problema era que ela queria tratar da casa. E qual foi a grande dificuldade desse caso? Primeiro, correr contra o tempo, né, porque a doença dela, infelizmente, estava avançando. E depois, o fato de que a casa que ela havia construído durante o tempo em que foi casada, ela tinha construído em terrenos que no cartório de registro de imóveis ainda estavam em nome da mãe dela, que era falecida na década de 1980. E eles, num primeiro momento, não localizaram o original do formal de partilha para que se pudesse providenciar o registro. O inventário tinha sido feito, no inventário aqueles terrenos tinham ficado para o pai dela, e aí veja, o pai estava disposto a fazer a doação para ela, essa doação podia ser de colação, porque ela cabia na metade do patrimônio que ele tinha. Os irmãos dela também concordavam, então não tinha nenhuma perspectiva de problema, mas para isso pudesse ser feito, né, a gente precisava resolver a situação formal daquele imóvel. Então, eu acho que esse caso ilustra bem o que é a ideia do planejamento patrimonial. Num primeiro momento, é você saber, né, na verdade, um advogado, um profissional da área, poder te informar qual é a sua situação patrimonial. Né? Porque muitas vezes você julga ter um patrimônio, às vezes o que você tem é simplesmente a posse. Na verdade, o que você tem é uma promessa de compra e venda, né? Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Então, o primeiro passo do planejamento patrimonial é o profissional poder examinar toda a documentação disponível que o cliente tem para poder informar para ele qual é o patrimônio dele. E isso considerando tanto bens móveis quanto bens imóveis e considerando também o patrimônio imaterial, que hoje se torna cada vez mais importante. Né? Muitas pessoas hoje já têm perfis com mais de 200 mil, às vezes com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, tem canais no YouTube que geram até renda por conta da quantidade de inscritos. Então, isso também faz parte do patrimônio, também precisa ser estudado. Enquanto esse levantamento preliminar não for feito, você não consegue pensar num planejamento sucessório. Por quê? A grande preocupação do planejamento sucessório é justamente quando você tem herdeiros necessários. Né? Porque se você não tem herdeiros necessários, você tem muita tranquilidade para lidar com o seu patrimônio. Isso não dispensa o planejamento patrimonial prévio, para que você tenha uma noção daquilo que você tem ou não tem. Mas ainda assim, a situação com certeza é mais relevante quando você tem herdeiros necessários. E se você tem herdeiros necessários, você precisa se preocupar com aquela velha dinâmica entre a legítima, que é a metade do seu patrimônio. Na verdade, a legítima propriamente só vai surgir lá no inventário depois da liquidação da herança. Aí ela vai ser a metade da herança líquida. Mas a gente acaba falando de legítima em vida também, porque o código se preocupa com a proteção dela. Né? Então, embora não seja técnico, mas a gente já tem que ter essa preocupação. E a outra metade é só metade disponível. Então, tudo que você for querer fazer em termos de planejamento sucessório, seja elaborar um testamento, seja fazer doações em vida, ou o que for, vai depender do conhecimento do seu patrimônio, para você saber justamente qual que é a sua margem de trabalho. Né?
E isso pensando num planejamento patrimonial como um planejamento prévio para que você faça depois um planejamento sucessório. Mas, na verdade, eu entendo que hoje em dia é ainda mais importante a preocupação com o planejamento patrimonial pelo fato de que as relações de natureza íntima, elas se desenvolveram numa velocidade que o direito não conseguiu acompanhar. Então, hoje, é muito comum que nós vejamos pessoas que se julgavam namorados, né, e que viveram durante alguns anos um relacionamento considerando que era um namoro, e depois do fim do relacionamento, um dos dois acaba indo à justiça para pedir o reconhecimento de união estável e, consequentemente, fazer um pedido de partilha. Eu tive um caso muito curioso aqui no município de Nova Lima, até, Pedrão, em que a mulher, que era quem pediu o reconhecimento da união estável e a partilha, ela tinha mais documentos sobre o patrimônio do companheiro do que ele próprio. Né? Quando ele me apresentou o que era a situação patrimonial que ele considerava ter, né, antes até da gente fazer o exame todo de documentos, ele tinha menos noção e tinha menos documentos do que ela própria tinha. Né? E ela tinha apresentado esses documentos para fazer o pedido de partilha. Então, mesmo que você não tenha, no fim, uma preocupação com o planejamento sucessório, é importante que você tenha um planejamento patrimonial se você estiver envolvido em qualquer tipo de relacionamento de natureza íntima. Né? Porque às vezes você pensa, não, que é isso, quando eu casar eu me preocupo em escolher regime de bens. Bom, isso já é super complicado. Né? Infelizmente o Código de 2002 trouxe uma complicação muito grande para esse assunto. Agora, se você julga que você está simplesmente namorando, você já tem que ter essa preocupação. Né? Por quê? Eu costumo sempre brincar com as pessoas, dizendo, não é enquanto o namoro estiver caloroso, enquanto vocês estiverem felizes, que vai aparecer problema. É justamente na hora que o relacionamento minguar e que vocês terminarem, é que você poderá ser surpreendido com a citação para uma ação de reconhecimento de união estável com pedido de partilha. Né? E eu sempre gosto de contar esse caso que eu tive recentemente aqui em Nova Lima, para mostrar, às vezes você não estava preocupado com isso, achou que o outro também não estava, e ele inclusive estava documentando a sua vida patrimonial para depois fazer o pedido de partilha. Né? Então, o planejamento patrimonial também ajuda a você saber como fazer, o que fazer para ter o devido resguardo, né? Para que você possa saber, olha, se eventualmente, mesmo que eu não morra agora, mas se eu terminar esse relacionamento, o que pode acontecer? E sem falar em várias outras repercussões. Não, com certeza. Mas eu acho, Felipe, como você colocou, de uma maneira geral, parece que a nossa cultura, né, ela desvaloriza a questão do planejamento. A ideia de organização, quer dizer, eu vejo cada vez mais as pessoas desenvolvendo uma preocupação a simplesmente curto prazo. Não digo nem médio e longo prazo, não, a curto prazo mesmo. Quer dizer, vamos fazendo, vamos vendo. E isso acontece em N situações. Quer dizer, eu conversava hoje com um cliente, agora à tarde, onde eu falava, por exemplo, dos planos de contingência que o escritório tinha para estar preparado para uma situação como nós estamos vivendo hoje. E ele olhou e falou assim, mas você é doido. Quer dizer, você já tinha um plano B, se eu viesse a ocorrer qualquer coisa e de repente não entrasse cliente nenhum. Eu falei, exatamente. O escritório foi constituído com isso. E eu levo a minha vida com isso. Mas para muita gente, essa percepção do futuro parece algo muito estranho. Quer dizer, eu sempre brinco que talvez a gente tenha entendido mal a fábula de Esopo da cigarra e da formiga. Ou seja, o vamos nos organizar deixa de ser o elemento principal dessa fala. E aí o planejamento ele é muito importante. E por isso mesmo, né, aos olhos do leigo, ele parece mágica. Muita gente, né, quando você sugere a possibilidade de um planejamento, por exemplo, eu tive um casal que chegou ao escritório e a gente sugeriu um plano de planejamento para eles. Primeiro, eles acharam que a gente estava oferecendo algo ilícito. Quer dizer, não, isso não pode, como assim? Isso é imoral. E você vai dizer, não, nós estamos julgando pelo livro de regras. Nenhuma norma está sendo desobedecida. Mas a gente precisa também saber o que vocês querem. Né? Como esse planejamento vai ser feito. Porque muita gente acha que a produção de um planejamento é mais ou menos eu costumo brincar, né, um trabalho prêt-à-porter, e não um trabalho de alfaiataria. Ou seja, não funciona desse jeito. Uma coisa é você ter lá, eu costumo brincar, um terno que você comprou na C&A, ele vai te vestir.
Mas um terno de alfaiataria, ele vai te vestir muito melhor e possivelmente as chances de você passar alguma situação vexatória com esse terno vai ser diferente. Com certeza. E as pessoas também não conseguem entender isso. Uhum. Eu vejo muito advogado que quer entrar nessa área, virar e achar que tem uma receita pronta. Ou seja, para cada cliente, eu vou repetir a mesma fórmula e o resultado vai ser diferente. Exatamente. E, na realidade, o que a gente descobre é que nesse campo não tem rotina. Cada realidade é uma realidade absolutamente diferente, cada necessidade é uma necessidade diferente, mas também é importante, né, que essa pessoa saiba o que ela quer. Nós tivemos um caso, que eu sempre trago esse caso como um caso tragicômico, porque o cliente nos procurou a respeito de um planejamento e logo depois que ele saiu do escritório, a primeira coisa que ele fez foi romper o relacionamento que ele tinha de uma união estável, inclusive dizendo, né, para ex-companheira de que ela ia ficar sem nada porque ele estava fazendo um planejamento. Isso. E aí, é óbvio, ela foi a juízo, inclusive procurando medidas de tutelas de urgência para tentar resguardar o patrimônio. E aí você olha para o cara e fala o seguinte, cara, você é genial. Você é genial porque você perdeu a melhor oportunidade de ficar calado. Né? Mas isso gera também essa sensação, né, de que o planejamento, tanto que muita gente acha que o planejamento é uma blindagem. E, na realidade, ninguém está blindado de nada. A vida da gente, né, ela mostra pra gente que ninguém está blindado, ninguém está seguro por nada. Por isso a importância da organização. Mas, bom, me conta mais um pouco, né, então, acerca de como você, né, quem quer, vamos fazer diferente, quem quer entender um pouco mais o funcionamento do planejamento, ou quem quer entender as múltiplas facetas que o planejamento pode abrir, o que ele tem que fazer, como é que ele procura o advogado? Maravilha. Eu concordo 100% com tudo que você colocou, Pedrão. Eu estava aqui pensando, eu até me distraí aqui, eu estava aqui pensando o tanto que eu gosto de te ouvir e de ouvir a Tereza Mafra, porque vocês dois são muito inteligentes, muito técnicos, e vocês têm uma ironia que eu admiro demais. Então, eu queria ter essa habilidade que vocês têm, dessas sacadas cômicas, mas ao mesmo tempo com uma pegada técnica, sabe? Eu sempre fico muito admirado quando eu converso com ela e quando eu converso com você, então não podia deixar de fazer esse registro, sabe? Mas, sem dúvida alguma, que as pessoas têm que parar para pensar que elas devem, primeiramente, procurar um profissional adequado, né? Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa no Google sobre planejamento sucessório. Só joguei a expressão planejamento sucessório. E é incrível a quantidade de resultados que aparecem. E quase todos, se eu me lembro bem, pelo menos na primeira página, todos, Pedrão, traziam naquele textinho de informação do resultado, né, blindagem patrimonial. Ou seja, primeiro, difundiu-se a ideia do planejamento e aí veio junto com ela essa ideia de blindagem. E aí surgiram diversas pessoas de ética questionável, né, que oferecem o serviço, muitas vezes nem são profissionais da área do direito. Eu não estou querendo com isso, obviamente, dizer que o planejamento envolve apenas o profissional do direito. É um trabalho que deve, inclusive, ser multidisciplinar, né? Mas tem que haver esse olhar. E aí tem muitas pessoas que simplesmente anunciam na própria internet planejamento para blindagem. E eu desconfio que se eu tivesse aberto alguns daqueles sites, era capaz de ter ali um formulário para eu preencher e eles iriam me enviar algum tipo de resposta, é claro, depois que eu fizesse o pagamento de uma quantia que com certeza seria elevada. Então essa realmente é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu acho que, no momento, a situação não está tão pior, né, porque as pessoas que estão se preocupando com isso são ainda as pessoas mais velhas que nós, os nossos pais, etc. Né? Mas eu tenho muito medo quando as novas gerações começarem a avançar, porque são muito imediatistas, né? Não têm paciência, acham que o Google tem resposta para tudo. Inclusive, eu utilizei como estratégia das últimas provas finais que eu apliquei, levar algumas questões com essa informação está no Google, oriente seu cliente se ela procede ou não. Porque as pessoas têm que saber que nem tudo está no Google. Eu acho que na medicina isso já avançou, né? Pelo menos eu vejo isso dentro de casa, né? Com
com os Uhum. pacientes que procuram o Paulo Roberto. Na medicina, as pessoas já têm noção de que você até acha alguma coisa no Google, mas aquilo ali é um ponto de partida para depois você procurar o médico e ele te orientar adequadamente. Já nesse caso, com relação ao nosso trabalho, isso ainda não acontece. Então, as pessoas normalmente elas pensam que o advogado só vai ser necessário se lá na frente houver algum tipo de problema. Ou quando elas querem constituir uma pessoa jurídica, porque elas sabem que vão precisar do profissional para orientar na elaboração do contrato, ou quando elas pensam em testamento, porque aí elas pensam que o profissional deve orientá-las. Só nessas situações. Por isso que eu acho que a gente tem realmente que difundir esse trabalho, de levar para as pessoas a notícia de que, oi, nós existimos, estamos aqui à disposição para fazer um trabalho sério, um investimento que, no fim das contas, vai te trazer economia, né? Porque se você fizer esse planejamento adequado, com certeza vai sair muito mais barato do que os problemas que você poderá ter lá na frente, né? Então, mostrar para as pessoas, como você disse, é um trabalho de alfaiataria, um trabalho de boutique, né? Você tem realmente que consultar a pessoa, você tem que ter acesso a muitas informações, tem que ter acesso a muitos documentos, tem que tentar descobrir dela qual é, afinal de contas, a vontade dela, porque muitas vezes a própria pessoa não tem essa noção quando ela conversa com você no primeiro momento. Então, é um trabalho todo delicado, mas é um trabalho que vale a pena ser feito, porque ele, com certeza, economiza muita dor de cabeça lá para frente. Eu imagino que você, que eu, né, e que os colegas da nossa geração estão vendo agora a quantidade de problemas que vão aparecendo por conta de planejamentos que não foram feitos no passado. Recentemente eu tive um caso aqui em Nova Lima de uma pessoa que faleceu, também de uma doença que apareceu de repente, e a família morava numa casa que tinha sido construída num terreno que eles tinham supostamente comprado, e aí quando foram então se preocupar com o inventário e com a documentação, descobriram que nada mais havia do que uma promessa de compra e venda do terreno. Depois havia sido feita a construção da casa e tudo mais, ainda havia um outro problema. É que a pessoa que era proprietária do terreno, ela havia adquirido o terreno e depois celebrado contrato de alienação fiduciária com um banco público. Olha o tamanho do problema. Não pagou o financiamento. O banco estava correndo atrás de receber o crédito que lhe era devido. E aquele imóvel era justamente o objeto da garantia. E aquelas pessoas já tinham feito a construção, já estavam ali morando há muito tempo e, de repente, descobriram que talvez fossem ficar sem um imóvel, que é uma situação altamente complicada de você resolver. Então, esse é um caso que ilustra muito bem a necessidade desse planejamento prévio. Um outro caso que eu tive também que eu acho legal contar, eu não tenho falado muito dele recentemente, foi de uma pessoa que, você certamente já teve casos assim também, comprou um imóvel, né? Todo mineiro gosta muito de ir à praia, né? No litoral do Espírito Santo do Rio de Janeiro, e esse tinha comprado um imóvel em Cabo Frio. E comprou, eu me lembro direitinho assim de ouvir o meu pai conversando sobre negócio, né, porque eu era criança, e eu sei que a geração assim dos nossos pais fazia muito isso, né? E esse senhor fez. Ele comprou o apartamento por um contrato de gaveta, Pedrão. Mas só que para piorar a situação, a procuração que foi otorgada por quem era o proprietário no registro foi otorgada para um cunhado dele. E aí agora, quando ele foi querer fazer qualquer tipo de negócio com o imóvel, não me lembro se ele queria vender ou qualquer coisa assim, ele percebeu que primeiro o cunhado já tinha morrido, que era o procurador, e depois que o proprietário que constava no registro também já tinha morrido. E ainda para piorar, esses imóveis são todos em regime de enfiteuse. Então você acabava tendo que explicar para o cliente que a tentativa seria uma usucapião de enfiteuse. E aí a pessoa fica te olhando com aquele olhar perdido, porque tem muita gente da própria área do direito e mesmo do direito civil que nunca ouviu falar de enfiteuse e não sabe do que se trata, né? E ali a única solução era essa. E ainda por cima para tratar de usucapião de enfiteuse de um bem que era enfiteuse de marinha, que ainda complica tudo muito, né? Então, na verdade, aí você pensa, ah, não, era só um imóvel em Cabo Frio. Né? Você mencionou muito bem que a pessoa com essa questão imediatista e de se preocupar só com o curto prazo, depois que ela assinou a promessa de compra e venda, que ela pagou o preço, que ela recebeu as chaves, o que ela quer é arrumar as malas e ir com a família para Cabo Frio para curtir a Praia Forte. Ela não está muito mais preocupada com outras formalidades. Né? E aí depois os problemas aparecem. E aí olha a dificuldade que você tem para resolver o caso. Eu me lembro até que a gente chegou a entrar em contato com o cartório de registro de imóveis de Cabo Frio para consultar sobre a possibilidade de uma usucapião extrajudicial, e o cartório simplesmente disse que não faziam usucapião extrajudicial. Tipo assim, eles se submetem a um outro ordenamento jurídico, então disseram que lá não fazem, pronto, entendeu? Não é E aí, costume. enfim, esse caso foi um caso que ficou assim só nessa consulta prévia, né, para pensar em estratégias para ajudar a pessoa, mas foi um caso também que me marcou muito para mostrar o tanto que vale a pena um investimentozinho, né? Você vai pagar primeiramente uma consulta para conversar com o profissional e depois ele vai elaborar para você um plano,
é coisa tranquila, com certeza lá para frente isso vai te trazer economia. Ainda recentemente, na minha primeira conversa sobre direito civil, com o professor Marcos Serrat Júnior, ele também trouxe um outro caso muito interessante de uma família que tinha um único imóvel no litoral do Rio de Janeiro, salvo engano, em Ipanema, um imóvel que foi se valorizando muito com o passar do tempo, né? Esses bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro sofreram uma especulação imobiliária muito grande, se valorizaram muito os imóveis. E o que aconteceu, Pedrão? Na hora que o pai faleceu e eles tiveram que inventariar os bens do pai, qual que era a grande dificuldade? O valor do TCD muito alto e eles não tinham bens móveis para pagar o TCD. Então, talvez a situação fosse chegar ao ponto de você ter que pedir para vender o imóvel para você ter dinheiro para quitar o TCD. E isso dentro de um prazo, eu não me lembro agora de cabeça qual que é o prazo da legislação do Rio de Janeiro, para você pagar o TCD antes de haver multa e cobrança de juros. Né? Ou seja, é uma coisa que na hora que a pessoa morre, o prazo começa a correr rapidinho, você não tem muito tempo para pensar. Agora, se você tivesse feito um planejamento prévio, foi a ideia que o professor Marcos levantou, poderia, por exemplo, ter celebrado algum tipo de contrato seguro, de maneira que na hora em que ocorresse a morte, você tivesse ali um valor, ainda que não muito alto, mas que seria suficiente para você quitar o ITCD e ficar livre desse problema para poder, então, tocar o inventário. Né? Então, são muitas questões envolvidas, né, que tornam o assunto, por um lado, como você falou, delicado, né? Não há uma fórmula. Né? Eu tenho participado de vários eventos tratando de planejamento. Em cada um deles, a gente acaba caindo para um caminho diferente, porque são muitas as peculiaridades, muitas as circunstâncias envolvidas, e a cada cliente que eu recebo sempre vem uma novidade. Sempre tem alguma coisa diferente que torna aquele caso peculiar. Então, você tem que pensar uma solução que seja específica para aquele. Dificilmente a solução que você usou para um caso serve também para o outro. São muitas as peculiaridades. Né? Então, é um trabalho que tem que ser feito assim. Realmente, eu gostei muito da sua metáfora do alfaiate, porque é exatamente o que tem que ser feito. E, naturalmente, que ele vai custar, como o trabalho de um alfaiate custa também, mas é aquela velha história, como você mencionou. O terno do alfaiate vai durar muito mais do que o terno que você comprou na loja de departamento. Né? Ele vai durar mais, ele vai te apresentar melhor, né? Ele vai ter, enfim, uma série de vantagens que vão compensar aquele investimento que você fez. Com certeza. E o importante, e talvez eu acho que um dos elementos mais difíceis, como você falou, é a gente, de certa maneira, conseguir fazer com que o cliente nos diga o que realmente ele quer. Exatamente. Porque, na grande maioria das vezes, você senta numa reunião, ele te dá uma informação. E aí você apresenta os planos e ele te dá outra informação. E às vezes no meio das coisas vão surgindo informações cruzadas e a gente vai descobrindo que as coisas não eram tão bem assim quanto a gente havia conversado. Então, assim, é instigante. Porque eu costumo brincar, é uma espécie de um quebra-cabeça que você vai montando ao longo e esse quebra-cabeça ele vai te trazendo esses desafios. E, em parte, talvez, eu acho que um dos maiores desafios não é o desafio jurídico, mas é exatamente o desafio do ser humano que não te conta tudo aquilo que ele realmente deseja. Ou por vergonha, ou por, sei lá, esse temor reverencial, por exemplo, para a morte, se a gente está lidando com um planejamento que vai envolver uma discussão sucessória, e aí ele fica naquele sentimento de que, mas será que eu falo, não falo? Mas será que eu expresso o meu desejo? E coisas muito curiosas, né, acontecem em cima disso. Agora, também é um negócio muito interessante, porque a gente está falando muito do planejamento patrimonial como um mecanismo para desenvolvimento de um planejamento sucessório. Isso. Mas isso impacta também, vamos colocar aqui, do ponto de vista de um planejamento tributário. Sim, exato. Onde as pessoas não param para pensar. Eu vejo muito empresário, na realidade, que quando você senta para ir com ele, e diz, né, olha, dá para fazer um planejamento onde você vai ter um retorno econômico, e esse retorno econômico, dependendo da situação, ele pode retroalimentar o seu negócio. Quer dizer, imagina o nosso cenário hoje, em que nós estamos com a economia bastante desaquecida, por N fatores, inclusive pela crise sanitária, e de repente você poder apresentar para o seu cliente uma válvula de escape que permita uma retroalimentação. Mas a grande maioria das vezes eu percebo que ele pensa assim, mas para que eu vou fazer isso? E você diz, não, mas você
pode se organizar e, consequentemente, você ter uma situação de arrecadação tributária diferenciada, né? E aí, novamente, ele acha que você está prometendo alguma coisa ilícita, né? Ou então, ele fica com vergonha de expressar realmente os desejos que ele tem. Eu vi, por exemplo, uma situação concreta. Nós tivemos um plano de planejamento no final do ano passado. Uma situação mais ou menos parecida com a que você narrou, envolvendo um casal onde o marido ele teve núpcias anteriores e, consequentemente, ele tinha filhos de um casamento anterior, mas tinha um péssimo relacionamento e para ele organizar, inclusive, as questões financeiras da atividade empresária dele, inclusive, ele tinha criado um universo de microempresas, Eireles, onde ele havia distribuído essas Eireles para a família inteira. Nossa. A mãe dele, que tinha Alzheimer, estava com Meirelles no nome dela. Nossa. A empregada doméstica da casa tinha Meirelles. E é óbvio, né? Ninguém sabia disso. Ou seja, e aí você vai olhando para o cara e pensa assim, mas para que você está fazendo tudo isso? Aí a resposta dele, é porque eu não queria estourar o simples. Eu falei, tá, mas tá valendo a pena? Qual que é a alíquota do simples, onde você está enquadrado? Será que realmente está valendo a pena? Ah, não, meu contador falou que o simples sempre vale a pena. Eu falei, não, pera. Então vamos sentar e vamos colocar na ponta do lápis. Vamos fazer um cálculo, vamos analisar e vamos verificar. Quer dizer, se você me permitir, a gente consegue estabelecer aqui uma projeção básica, né? Não vamos ser exato, mas uma projeção básica. E vamos pensar se realmente dessa forma funciona ou não funciona. E o cara ficou simplesmente assustado. Quando eu falei com ele, eu falei, olha, você criou uma realidade patrimonial para você que está te julgando por uma carga tributária simplesmente absurda e, consequentemente, isso pesa, né, na dinâmica da atividade empresária, porque você poderia estar pegando esse valor e, bom, retroalimentando na própria atividade empresária, você poderia estar, sei lá, distribuindo isso a título de dividendos e uma série de coisas poderiam estar acontecendo a partir dessa perspectiva, né? Mas é mais uma vez também aquela ideia de que, não, vamos ficar naquele jogo que a gente já conhece. Para que eu vou sair da minha zona de conforto? Eu não sei você, mas eu acho que talvez uma das coisas que mais, né, desafiam quando a gente tenta ajudar esse cliente é fazê-lo entender que, na realidade, sair da zona de conforto é necessário. Com certeza. Você tocou num ponto que eu tinha feito a nota mental e depois tinha acabado me distraído. Um ponto muito importante que hoje em dia, também é o que você vê na internet, há uma relação muito grande de planejamento patrimonial, de planejamento acessório com constituição de pessoas jurídicas. E, de novo, muitas vezes oferecidos para esses profissionais de ética duvidosa, né, que muitas vezes nem têm uma formação superior, né, e que anunciam, olha, vamos resolver tudo fazendo pessoas jurídicas. Né? Aliás, a quantidade de vezes que você vê usada a expressão holding familiar hoje em dia é assustadora. Né? E aí, se você pergunta a pessoa, holding familiar, o que é? Muitas vezes eu tenho tido a ocasião, inclusive, de encontrar pessoas que falam, eu me formei há pouco tempo e estou agora trabalhando com holdings familiares. Aí, se você pergunta para a pessoa o que é uma holding familiar, ela nem sabe o que é uma holding. Mas a ideia passou a ser, se você quer fazer um planejamento de patrimônio da sua família, né, e você, então, vai constituir uma pessoa jurídica, qualquer coisa que você fizer já é uma holding familiar. E isso é solução para tudo. E isso é um outro problema muito grave que a gente está enfrentando e que eu não tenho dúvida, Pedrão, de que no futuro vai gerar muito problema. Né? São coisas que as pessoas estão fazendo agora e elas não estão vendo o que elas estão fazendo. Né? Esse seu cliente aí, por exemplo, ele já começou a ver, porque você destacou para ele, um problema de natureza tributária. E lá para frente ele vai descobrir, quer dizer, ele não, porque já vai estar morto, né? Mas os herdeiros dele vão ver um problema muito grave no inventário por conta dessas situações que foram feitas no passado. Né? É claro que a constituição de uma pessoa jurídica é um trabalho multidisciplinar.
né? Agora, você não pode pensar em constituir uma pessoa jurídica pensando em planejamento patrimonial num sentido amplo, apenas levando em conta os aspectos formais da constituição da pessoa jurídica, né? Você tem que ter um exame que é muito mais amplo, né? Um problema grave, muito grave, eu estava esperando a oportunidade de tocar nesse problema aqui na nossa conversa, foi a alteração que o Código de Processo Civil de 2015 fez, inadvertidamente, no modo de se proceder à colação estabelecido pelo Código Civil de 2002. Eu não consegui ainda comprovar isso, daí talvez você tenha até mais elementos do que eu, que acabei trabalhando só com os códigos de processo comentados. Mas o que eu vi foi que os processualistas, aliás, até isso eu posso te atestar, em 2015, quando saiu o código promulgado, eu comprei uns 5 ou 6 códigos comentados e todos os códigos que eu consultei ou diziam que não tinha havido alteração na disciplina da colação do artigo 1014 do CPC de 73 para o 639 do CPC de 2015, ou os que percebiam que havia mudança, diziam a mudança foi no prazo e foi na forma. Porque antes você tinha que fazer a colação por termo nos autos do inventário, agora você pode fazer a colação por termo ou por petição, a qual termo se reportará. E ficava nisso. E, na verdade, quando o código reproduziu o texto do CPC de 73, do 1014, só fazendo essa mudança de prazo e de forma, né, acabou revogando tacitamente, né, as regras do modo de se proceder à colação do Código Civil de 2002. Então, enquanto na vigência das regras do Código de 2002, você fazia a colação das doações feitas de ascendente para descendente apenas levando em conta o valor das doações no tempo em que elas tinham sido feitas, né, agora, com o sistema que está em vigor por conta da derrogação tácita das regras do Código Civil de 2002 pelo CPC de 2015, você tem que fazer a colação em substância, o que significa que o bem doado volta para a herança. Esse é um assunto, inclusive, que eu selecionei para conversar amanhã com o professor Conrado Paulino da Rosa, lá do Rio Grande do Sul, e que eu tenho conversado com a Comissão de Sessões da OAB para que a gente não pare de desenvolver. Inclusive, no ano passado, eu participei de um evento lá na OAB em que eu falei sobre a colação. É um assunto, primeiro, que muita gente ainda nem percebeu, que sofreu essa mudança muito grande. Muita gente não entende a mudança, né? Porque é muito difícil hoje, eu imagino que o seu cliente, se você explicar para ele que aquilo que ele doou hoje, né, em termos de participação societária, para essas pessoas todas, né? No caso daquilo que ele doou para filhos, vai estar sujeito a uma conferência no inventário. E no caso daquilo que ele doou para pessoas que não eram filhos, está sujeito a uma conferência para ver se ultrapassou ou não ultrapassou a metade do que ele tinha no momento em que ele doou, já dá um nó mental, a pessoa já não entende. Então você tem que ter fôlego. No outro dia eu terminei de atender uns clientes e aí tive uma reunião com a Tereza e aí ela me perguntou, você explicou desse jeito que você está me narrando ou você explicou com mais calma, com mais paciência, quase que dizendo? Eu falei, não, Tereza, pode ficar tranquila, que a gente tem que saber qual que é o público, né? Então para o cliente eu expliquei com toda calma, mas as pessoas não têm essa dimensão, né, de que elas estão fazendo a doação agora e de que isso vai ter repercussão no futuro, né? Ou essa doação vai ser considerada uma antecipação de parte disponível e aí ela só vai ser válida com relação àquilo que corresponder à metade, no máximo, do patrimônio que ela tinha, ou ela está fazendo uma doação que é antecipação de legítima e que está sujeita a uma conferência. Porém, antes, a conferência que era feita simplesmente por valor, agora é feita em substância. Se você não tiver mais o bem doado, ainda piora, porque aí você vai fazer a conferência por valor, mas o valor que o bem que você nem tem mais, tem ao tempo da abertura da sucessão. Com relação a participações societárias, esse assunto é de extrema complexidade, né? Porque se você fez, na verdade, a doação de cotas ou de ações para os filhos, né, vai vir uma primeira dificuldade, que é saber, olha, primeiro, né, essas cotas ou ações, elas podem retornar para o patrimônio, porque esse seria o efeito, né, imediato da regra, né? Se elas não existirem mais, se aqueles herdeiros, né, que em vida receberam do ascendente a doação, já dispuseram, de qualquer modo, dessas participações societárias, aí não tem muita dúvida da aplicação na regra, não. Você tem que ver qual que é o valor daquele bem no momento da morte e aquele valor é que você vai considerar que aquele herdeiro recebeu de herança antecipadamente. E aí a pessoa pode levar um susto, porque ela pode falar, na época que eu recebi valia tanto, quando eu negociei valia tanto e agora está valendo tanto mais. Eu vou ter que considerar que eu recebi aquele valor de tanto mais como antecipação de herança? Pois é isso mesmo que aconteceu, porque, infelizmente, né, o Código de Processo Civil de 2015, supondo que não estava alterando, né, a questão, porque repetiu o código anterior, acabou não vendo que no meio do caminho tinha vindo o Código Civil e tinha mudado tudo, né?
Então, Pedrão, eu torço muito para que até as pessoas, né, que estão hoje aí, digamos, na casa dos 40 e poucos, 50 e poucos anos, até elas morrerem, para que essa situação seja resolvida por meio de lei. Né? E não conheço quem trabalhe com direito de exceções que não esteja torcendo para que logo venha um projeto de lei que desfaça essa mudança drástica que veio inadvertidamente com o CPC de 2015, porque os problemas já estão começando a aparecer. Agora, tem solução? Tem como, na verdade, você tentar amenizar os problemas? Tem, mas aí você vai precisar conversar com profissionais que, para começar, entendem desse assunto. Não vai ser contratando esses sites aí de internet que te prometem milagres, né, com a criação de holdings familiares, com milhões de pessoas jurídicas, né, que é exatamente, né, a situação que você trouxe, ilustrando com esse caso desse seu cliente. Não é isso que vai resolver. Né? Então, você tem que ter aqui aquela dimensão de que você não pode resolver um pequeno problema criando outros problemas muito maiores. Né? Você pensa, isso daqui eu resolvo fazendo isso, mas se você fizer isso, você vai causar mais problemas do que você está resolvendo? E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Então, por isso que eu não me canso de dizer que nós, né, que trabalhamos e que pesquisamos esse assunto, nós temos que levar essa notícia para as pessoas para que elas estejam, pelo menos, avisadas, para que elas possam fazer uma escolha consciente. Olha, eu não quero me preocupar com isso, eu não quero gastar dinheiro com isso, então eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou. Pelo menos foi uma escolha consciente. Mas pelo menos ela está informada que muitas repercussões complicadas podem vir. Eu orientei um TCC que foi muito bem defendido na semana passada, em que o aluno trouxe uma situação hipotética muito interessante. O pai havia constituído pessoas jurídicas, né, diferentes também, como nesse seu caso aí, mais de uma, e doou participações de uma para um filho, de outras para outro filho. Um filho investiu muito, trabalhou, e aquela pessoa jurídica foi crescendo economicamente. A outra não, ficou estagnada. E aí depois vem a colação. Né? Será que é justo, né, que você faça a colação como determina o CPC? Né? No primeiro momento, havia uma igualdade quando o pai fez a doação. Porque ele tinha feito doações de participações que tinham o mesmo valor. Esse foi o planejamento que ele fez. Porque, aliás, Pedrão, esse é um outro ponto que a gente tem que ressaltar. Né? Tem muitas pessoas que fizeram esses planejamentos no passado, na vigência ainda das regras do Código Civil de 2002. Porém, a sucessão se rege pelas regras que estão em vigor no momento da morte. Exato. E os aspectos processuais vão se reger pela lei processual que estiver em vigor naquele momento. Né? Então, tem muita coisa que foi feita até adequadamente no passado que agora precisa ser revista por conta dessa mudança de regras. Né? Então, são assuntos realmente que deixam a gente muito preocupado. Não, com certeza. Quer dizer, muita gente precisa, quem procurou um profissional, de uma espécie de recall nesse momento. Exatamente. Porque as coisas mudaram. E aí vem novamente aquela resistência do sujeito que diz, mas foi feito assim pelo doutor fulano, ele era muito bom. Ok, mas as regras do jogo mudaram. Né? Eu costumo sempre brincar, quer dizer, a gente não tem direito adquirido à lei. A lei muda e faz parte, a gente se adequa a esse novo universo, gostando ou não gostando. O que exige também, né, de um profissional que se disponha a lidar com o planejamento, acima de tudo, está muito bem atualizado. Atualizado do ponto de vista da legislação, atualizado do ponto de vista da jurisprudência, inclusive. Porque, como o planejamento, como a gente brincava no início, é visto como alquimia, de certa maneira, os tribunais superiores eles têm nos trazido algumas pérolas acerca dessas questões. Eu acho que não são raras as vezes que a gente se depara com um posicionamento onde a gente percebe que o judiciário não entendeu a situação. Ou está julgando com base num preconceito, ou está julgando com a falta de visão mais ampla acerca do Instituto. Né? Como é que você percebe hoje, né, digamos assim, essa atuação que o Poder Judiciário de vez em quando nos surpreende com as suas novas jurisprudências? Não, isso dá muito medo, viu, Pedrão? Como você falou, a gente tem que estar constantemente atualizado. Né? Eu tenho, inclusive, muitos trabalhos acadêmicos, científicos, que eu desenvolvo com a professora Tereza Mafra. A gente tem, muitas vezes, feito levantamento de jurisprudência de 2 tribunais por região para conseguir ter uma visão global do que está acontecendo no país com relação a alguns assuntos, porque, de fato, né, um pouco... supostamente por conta da questão dos precedentes no novo CPC que viriam trazer segurança jurídica, o que muitas vezes está acontecendo, ao contrário, é uma insegurança jurídica, porque os tribunais têm cada vez mais, né, se considerado
titulares da prerrogativa de criar a norma nova, né? Ainda conversei recentemente, tive a grande felicidade de conversar com o professor Marcos Bernardi de Mello, e ele me falava na conversa, eu já tinha ouvido tocar nesse assunto no outro vídeo dele que está disponível no YouTube, que o maior medo que ele tem, como um profissional do direito, é dos tribunais criando a norma, né? A gente ainda precisa avançar muito. Eu nem sei se a gente consegue avançar muito, para ser sincero. Não sei se eu consigo ser otimista com relação a isso, no sentido de mostrar que uma coisa é você trabalhar com precedentes, uma coisa é você uniformizar a aplicação da norma que já existe, que foi produzida pela fonte adequada, né? E aí você vai dizer que há uma certa norma jurisprudencial no sentido da orientação que surgiu no sentido da aplicação daquela norma a determinados fatos concretos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você poder, e aí aqui com a devida vênia, eu fico me perguntando, eu não li o acórdão para te falar a verdade, mas eu fico me perguntando sobre o entendimento do STJ recente, no sentido de que você pode fazer inventário extrajudicial nos casos em que há testamento. Porque nós temos um Código de Processo Civil de 2015, que é, portanto, recentíssimo, né, que entrou em vigor em 2016, não tem nem 5 anos ainda de vigência, que diz o contrário. Né, que quando houver testamento, o inventário vai ser feito judicialmente. E aí, de repente, o tribunal, que é responsável pela interpretação da norma infraconstitucional, diz que, ao contrário, não precisa, pode ser feito extrajudicialmente. Então, isso traz para nós uma angústia. E olha que esse é um tema bem menos complicado, né? Agora, eu acho que quem quiser ver esse ponto que você levantou, né, das orientações jurisprudenciais, basta fazer uma pesquisa sobre a sucessão do cônjuge, né, sobre as regras da sucessão do cônjuge no Código Civil de 2002. Né? Quando eu comecei ainda a dar aula de sucessões, né, antes de 2015, era muito complicado você explicar essa matéria, porque você tinha divergência interna nas turmas do STJ. Você tinha divergência entre a terceira e a quarta turmas, você tinha divergência interna. Olha a gravidade do problema. Isso considerando que o STJ é o tribunal responsável pela uniformização do entendimento da norma infraconstitucional. Até que, pelo menos, esse assunto, em 2015, foi resolvido. Agora, a gente tem uma jurisprudência, até o momento, estável. Agora, se a gente for olhar a jurisprudência do STJ, por exemplo, com relação à aplicação da súmula 377, né, aos casos de separação obrigatória, a gente vai ver que o tribunal, vira e mexe, muda de ideia, né? Então, realmente, não são assuntos fáceis, porque aí eu estou dando exemplos de STJ. Olha, para se pensar, né, nos tribunais estaduais, a bagunça maior que não é, né? Porque você vai ter 27 tribunais de justiça nos estados, né, nem sempre seguindo, quer dizer, 27 tribunais de justiça no país, nem sempre seguindo o entendimento do STJ, né, em muitos assuntos que a gente sabe que morrem em primeira instância. Então, a gente sequer, em sucessões, sempre me preocupa muito mais, porque se a gente for pensar, eu não tenho aqui o dado estatístico, mas a maior parte dos casos, né, eu imagino, sejam resolvidas por varas que não são especializadas em sucessões. Né? Não, aliás, eu nem preciso me preocupar muito com dado estatístico, porque é praticamente certo que é assim, né, que só as comarcas maiores têm as varas especializadas e as outras não têm. Então, muitos assuntos morrem em primeira instância. Olha o problema muito grande de quando você tem criação de normas, Pedrão. Eu tive recentemente 2 alunas de sucessões que tiveram a oportunidade de fazer estágio em várias de sucessões, e por um lado elas enriqueciam muito a aula, trazendo a experiência delas nos gabinetes, e por outro lado elas assustavam a turma, e elas próprias se assustavam, quando às vezes elas descobriam claramente que não tinha dúvida de que aquela norma não deveria ser aplicada daquela forma. Né? Muitas vezes elas falavam, nossa, mas a gente fazia sempre desse jeito. E aí, às vezes, eu ficava até um pouco sem graça, porque parecia que, né, o que eu estava dizendo, mas eu tinha ali, assim, uma quantidade infinita de livros, né, de artigos científicos no mesmo sentido, códigos interpretados recentes no mesmo sentido, e aí, de repente, foi até interessante acompanhar o desenvolvimento delas para depois elas irem podendo criar essas próprias conclusões, né, de falar, nossa senhora, caramba, como é que a gente fazia errado? Então, sem dúvida, como você mencionou, é muito importante que a gente esteja atento a esse acompanhamento. Inclusive e aí eu me lembro de novo aqui do professor Marcos Erratti na nossa conversa, para você poder dizer para o seu cliente, olha, você quer que o seu caso esteja sujeito a toda essa complexidade que nós temos hoje no Brasil, da solução das controvérsias pelo Poder Judiciário? Você não quer. Então, qual é a margem de risco que ele está disposto a correr? Exatamente, porque se a gente conseguir fazer um planejamento interessante que evite, né, que você depois precise levar esse caso ao Poder Judiciário, muito melhor vai ser. Porque, infelizmente, hoje
a gente não sabe exatamente, eu não sei você que é professor de processo, você tem uma perspectiva de melhora, né? A grande promessa do CPC de 2015 era trazer mais segurança, mas eu não Não, sei se a não. gente está caminhando para essa segurança. Definitivamente não Na sei. realidade há uma briga muito grande, eu diria uma tensão, entre a possibilidade de estabelecimento dessa segurança e, consequentemente, uma leitura sistêmica de como é que isso vai ser feito. Né? E o que é interessante, Felipe, é que, de certa maneira, né, mostra também, por um lado, importante para que quem está nos acompanhando perceba que a vida do advogado não é necessariamente a vida do balcão forense. Não é. Quer dizer, há uma riqueza, há uma multiplicidade de cores e há outros desafios fora do padrão litigioso tradicional. Com certeza. Agora, Felipe, como é que você compreende, né, essa nossa realidade em termos da pandemia, da crise sanitária? Ela tem impactado a procura por planejamento sucessório ou, na realidade, as pessoas ainda se mantêm afastadas dessa realidade? Pedrão, eu acho que houve um aumento, né, uma procura maior nos 2 primeiros meses da pandemia. Eu acho que idos de ali, segunda quinzena de março, abril, início de maio, ainda havia mais pessoas preocupadas com planejamento sucessório. Eu acho que agora as pessoas perderam um pouco de medo do vírus, sabe? Isso é, inclusive, um perigo muito grande, né? Então, agora eu tenho visto que as pessoas normalmente estão mais correndo atrás dos divórcios, né? Esse tem sido o assunto mais procurado. Porque aí há relacionamentos que não sobreviveram, né, ao distanciamento social. Mas não posso negar que o planejamento tem crescido. Mas com relação a efeitos da pandemia, eu acho que a procura foi maior nos 2 primeiros meses e agora ela tá menor, sabe? Inclusive, nos 2 primeiros meses havia uma questão até fácil de resolver, né? Logo saíram vários textos científicos e também produção de material nessas novas mídias, né, que estão disponíveis, sobre formas de testamento, né? No primeiro momento, os cartórios estavam fechados, né? As pessoas estavam com muita... E, aliás, aí vem outro ponto interessante até, porque agora, inclusive, eu já não tenho mais recebido procura com relação a isso, né? Mas de todo modo, é um assunto importante. O Código Civil de 2002, ele prevê uma modalidade de testamento emergencial que caía como uma luva naquele momento de um distanciamento social mais arrefecido, em que as pessoas realmente só estavam saindo de casa para o absolutamente necessário. Mas não é uma forma fácil de você fazer, né? Eu não vi quem na doutrina discordasse que era a forma adequada para você poder fazer o seu planejamento durante a pandemia. Você se orientaria com um profissional do direito por meio de WhatsApp, de Zoom, de Meet, enfim, todas as ferramentas aí que a gente tem disponíveis, mas depois você próprio teria que fazer o seu testamento. Só que é um testamento que tem que ser feito manuscrito e um testamento em que você tem que explicar todas as circunstâncias. E só para a gente ficar nos aspectos formais sem entrar na complexidade do próprio conteúdo desse testamento, né? Então, num primeiro momento, houve uma procura maior com relação a isso. Agora, eu acho que as pessoas já pararam de se preocupar tão, assim, de maneira tão mais significativa, né, com uma morte possível no curto prazo, sabe? Agora, a questão do divórcio é que está mais complicado. Problemas de condomínio também têm aparecido, né? Mas, de todo modo, eu acho que esse momento da pandemia mostra o tanto que a gente não pode pensar que planejamento, em especial planejamento sucessório, né, é uma coisa para o futuro, né? Porque eu sempre digo, inclusive estou escrevendo isso no artigo que eu estou elaborando essa semana, eu ouvi de um professor de Direito Civil logo no início do curso de Direito que tão certa é a morte quanto incerta é a hora. A gente não pode perder de vista essa ideia, né? Você não pode parar, achar que você só vai morrer quando você tiver com seus 80 e poucos, com seus 90 e poucos anos. Você torce para que isso aconteça, é claro, né? Mas planejamento é uma coisa. Há pouco tempo, aliás, eu falo isso sempre para os alunos em aula de sessões, inclusive falei agora durante o período de pandemia, se quiserem treinar, né, colocar na prática o que a gente está estudando, façam aí um testamento emergencial na forma do artigo 1879 enquanto vocês estão em casa. E aí muitos, inclusive, ainda diziam, mas para que eu vou fazer um testamento, professor? Eu não tenho nada.
Quer dizer, muito se engana aquele que acha que não tem nada, né? E até dava o exemplo de quem tem animais, né, Pedrão? Eu sei que você tem cachorro, também gosta muito, né? Você com certeza vê o problema que dá hoje quando uma família se dissolve, né? Quando um casal se divorcia, ou até mesmo quando namorados rompem um relacionamento, quando você tem um animal envolvido, né? Então, fazer um planejamento com relação ao seu animal, por exemplo, é uma coisa muito interessante para evitar briga em vida, quando o relacionamento acabar, se ele acabar, ou problemas sucessórios se você morrer e o animal estiver ali e todos os herdeiros daquela pessoa resolverem disputar o animal. Não, então, e é agora interessante, porque o Instagram corta a gente. Daqui a pouquinho está chegando o tempo, mas falar uma coisa que também é interessante. Claro. Né? O planejamento ele envolve, inclusive, como você mesmo colocou, os estabelecimentos de pactos pré-nupciais. A possibilidade hoje, inclusive, graças ao Código de 2015, dos chamados negócios jurídicos processuais, você, por exemplo, estabelecer a chamada cláusula de non petendo, ou seja, a submissão de eventual conflito a uma mediação ou alguma outra forma para tentar minimizar, inclusive, a carga sentimental que, eventualmente, eventual divórcio ou eventual dissolução de união estável pode trazer. Né? E as pessoas não pensam nisso. É uma coisa que eu brinco muito em sala de aula, que a mesma coisa se aplica, né? O planejamento, de uma maneira geral, a uma questão envolvendo sociedades. Quer dizer, por que você já não pode estabelecer uma série de cláusulas processuais, seja para o divórcio, seja para a dissolução daquela sociedade? Porque, tudo bem, ninguém está dizendo que nós estamos torcendo para o fim. Mas, bom, e se acontecer? Né? Nós vamos ficar aqui com a bomba ou com o abacaxi no colo para ser descascado no futuro? Quer dizer, se a gente tem mecanismos para minimizar, ou se a gente tem mecanismos para organizar, inclusive, eventual processo no futuro, são ferramentas extremamente importantes. E que passam desapercebido pela grande maioria das pessoas. Né? Agora, eu também não sei, e eu sinto, talvez possa estar enganado, gostaria de te ouvir nisso. Né? Eu acho que nós, em Minas Gerais, nós somos muito mais tímidos com relação à forma de encarar o planejamento do que, por exemplo, São Paulo. Eu acho que você tem razão mesmo. Você sabe que eu não sou mineiro, né? Quando eu mudei para cá, eu tive realmente essa sensação. O mineiro é mais fechado, né, Pedrão? E quando a gente pensa em planejamento, a gente está pensando, primeiro, a pessoa vai ter que te informar o patrimônio dela, e muitas vezes ela nem quer parar para pensar no patrimônio dela, que dirá contar para um estranho, né, que vai ser o advogado no primeiro contato que ela tem. E ela também tem essa dificuldade de pensar a questão de distribuição entre as pessoas, às vezes uma dificuldade de poder admitir, olha, para esse filho eu deveria deixar mais, ou para esse filho eu deveria deixar menos. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não, mas agora que você levantou o assunto, eu acho que talvez realmente essa característica, né, de ter enfim, ser mais introspectivo e mais reservado, talvez essa seja a palavra ideal, né? Realmente é uma questão que pesa mais no planejamento aqui em Minas, né? Você ter que confidenciar para um profissional que, num primeiro momento, você não conhece, por mais que você tenha razões para confiar nele, e informações sobre o seu patrimônio e informações sobre os seus desejos íntimos, né? Sobre aquilo que você quer fazer com o seu patrimônio com relação àquelas pessoas mais queridas que são membros da sua família. Sem dúvida que o advogado tem que ajudar a derrubar essa barreira para poder ter acesso a essas informações, porque senão o planejamento não vai funcionar. Excelente. Felipe, o Instagram já está preparando para nos expulsar. Então, eu queria te agradecer muito por você ter aqui doado parte do seu tempo para a gente poder ter essa conversa. Te dizer que eu estava morrendo de saudade de você, meu amigo. Você é uma pessoa espetacular. Agradecer a todo mundo que assistiu essa live. Né, dizer que ela vai ficar disponibilizada aqui no IGTV e eu também vou transportá-la para o meu canal do YouTube e o Felipe pode ficar à vontade para fazer o mesmo também. Vou fazer o mesmo. Vou deixar aqui esse minuto para você. Maravilha. Não, eu fico tão preocupado com o tempo que eu só vou realmente agradecer infinitamente, dizer que eu estou sempre à disposição, que eu também estava com muita saudade, que eu espero que a gente possa se encontrar em breve, mas quando for seguro, né? E agradecer também a todos que participaram, né? E a todos que futuramente vão nos assistir. Foi realmente um grande prazer. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Felipe, uma excelente noite a todos. Até uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa. Maravilha, abração, gente. Abração, Felipe.